Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com os bastidores da chegada de Léo Ortiz ao Flamengo. Nós vamos trazer todos os detalhes dessa longa novela, uma negociação que chamou a atenção no mercado de transferência do futebol brasileiro pelo tempo de duração, porque, vou te falar, a negociação foi longa e nós vamos trazer todos os detalhes. Tintim por tintim, quanto o Flamengo ofereceu no começo, quanto o Red Bull Bragantino ofereceu no começo, quanto o Flamengo vai pagar no fim das contas, se ele vai jogar ou não contra o Botafogo pela Libertadores antes de chegar ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, galera. Então, todas as informações, já vou dar um spoiler, Léo Ortiz já assinou o contrato com o Flamengo, já é jogador do Flamengo, tá bom? É só um spoiler para vocês. Mas antes, galera, quero dizer o seguinte, pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado, tá? Não é obrigado, obviamente. Ó, o Pix está aí na descrição. E sabe o que tem na descrição também? Um link para o site da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer a sua fezinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra. Daqui a pouco o Flamengo encara o Madureira. É um bom jogo para você fazer sua fezinha. Nesse domingo tem Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense, um clássico. Enfim, entra no site da KTO e aproveite bastante. Nesse link aí, ó, tem desconto para você. É um link que você vai clicar e vai ser direcionado já para o desconto. É um código VENE. Com esse código você tem direito a free bet, bônus, enfim. Aproveita bastante. Galera, antes de falar do assunto Léo Ortiz, eu vou trazer um assunto aqui envolvendo o Corinthians. E por que eu vou falar do Corinthians aqui? Porque o Corinthians, no começo do ano, falou que ia fazer, acontecer, contratar Gabigol. E sabe o que está acontecendo? Matias Rojas, jogador que foi contratado no meio da temporada passada, já está de saída do Corinthians. E por que o jogador forçou a saída? O jogador falou, eu não vou mais treinar, eu não vou mais jogar. Vocês estão me devendo, depois da gente ter feito um acordo, vocês continuam me devendo. E o jogador calcula ter 8 milhões de dólares, quase 40 milhões de reais para receber do Corinthians. O valor representa todos os salários, direito de imagem e outras verbas que constam no contrato, que vai até junho de 2027. O Meia já notificou o Timão, deixando claro que quer a rescisão unilateral do contrato por justa causa. Representantes do jogador negociam um acordo amigável com o clube, abrindo mão de uma parte dos quase 40 milhões de reais a receber, mas já avisaram que podem acionar a FIFA se não houver um entendimento. A atitude do atleta pegou a diretoria do Corinthians de surpresa, que entende que o assunto poderia ter sido resolvido sem o pedido da rescisão. Ai, meu Deus. Rojas se vê amparado pelo acordo firmado no início deste ano, no qual o Corinthians reconheceu a dívida que tem com ele. A diretoria do Timão tenta um acordo com o staff do Meia, mas até agora não aconteceu. Se Rojas for à FIFA, o Corinthians pode ganhar tempo, já que, mesmo se for condenado, o clube pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Processos desse tipo podem durar até 2 anos. Porém, esse cenário pode aumentar ainda mais o valor do pagamento, já que, além da incidência de juros ao longo do período, o pagamento teria que ser feito no exterior, com tributação acima de 15%. Gente, onde eu quero chegar trazendo essa notícia para vocês aqui? Beleza, o Corinthians falou que ia contratar o Gabigol, que ia tirar o Gabigol do Flamengo, está contratando todo mundo e continua devendo um jogador do atual elenco. Por que não pagou esse jogador antes de contratar um monte de gente? Eles pagaram 25 milhões de reais pelo Pedro Arraú. Fora os outros. Contrataram um zagueiro da seleção equatoriana. Gente, isso é um absurdo no futebol brasileiro. Não dá, você, torcedor do Corinthians, achar isso normal. Cara, o jogador está forçando a saída porque tem quase 40 milhões de reais a receber do Corinthians, que não paga o atleta, mesmo depois do atual presidente, Augusto Melo, ter dito que chegaram a um acordo com os representantes do jogador. Se chegaram a um acordo, o acordo não está sendo cumprido, o que é pior ainda. Então, o futebol brasileiro
os clubes do futebol brasileiro não querem passar pelo que o Flamengo passou, pela reformulação financeira, pelo que o Palmeiras passou, pelo que o Atlético Paranaense passou, pelo que o Fortaleza passou. É muito fácil, né? Montar um bom time devendo a Deus e o mundo. Mas fica aí a informação. Agora vamos falar do Léo Ortiz, porque é o seguinte, Léo Ortiz já é jogador do Flamengo, já assinou o contrato dele, tá com o Flamengo, já se despediu dos jogadores do Red Bull Bragantino nesse sábado. Mas no vídeo de agora a gente vai trazer o resumo dessa longa negociação, os bastidores, tá bom? Da negociação entre o Flamengo, Léo Ortiz e Red Bull Bragantino. Isso tudo começou lá no fim de dezembro, começo de janeiro, com o Flamengo isso tudo começou com o Tite, foi contratado e pediu a contratação do Léo Ortiz. Aí no fim de dezembro, começo de janeiro, o Flamengo foi atrás do Léo Ortiz e ofereceu ao Red Bull Bragantino 5 milhões de euros. Mas ofereceu isso porque tinha uma informação do empresário do jogador que o Red Bull Bragantino havia um acordo de cavaleiros, digamos assim, para liberar o Léo Ortiz nessa janela de transferência. Quando o Flamengo fez a proposta, o Red Bull Bragantino virou e falou, não, olha só, a gente tem um acordo de cavalheiros para um clube do exterior. O Flamengo é nosso rival direto no futebol brasileiro. Então, esses 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, não tem como a gente vender. Para o Flamengo, a gente vende por 12 milhões de euros, que dá quase 64 milhões de reais. O Bragantino, o Flamengo falou, ó, esse valor não dá, beleza, o Bragantino foi, com o passar do tempo, baixou a pedida para 9 milhões de euros. 48 milhões de reais. Depois, desceu para 8,5 milhões de euros e bateu o pé. Falou, não, é isso que a gente quer, 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. O Flamengo, que havia oferecido 5, subiu para 6, 32 milhões de reais, de maneira fixa, e ofereceu mais 1 milhão de euros, tá? Em bônus, que seria metas por títulos. O tempo passou, conversa vai, conversa vem, Léo Ortiz joga, Léo Ortiz dá entrevista dizendo que quer jogar no Flamengo, Léo Ortiz continua sendo super profissional, treinando normalmente, jogando normalmente, se destacando com a camisa do Red Bull Bragantino. Eis que, agora, nessa semana, quando os dirigentes do Flamengo viajaram para São Paulo para negociar tete a tete, olho a olho com o Red Bull Bragantino e os representantes do atleta, o Flamengo virou e falou assim, Red Bull Bragantino, vamos lá, a gente paga 7 milhões de euros de maneira fixa, 37 milhões de reais, mais 1 milhão de euros em bônus, 5 milhões de reais em bônus, através de metas. É pegar ou largar. Os representantes do jogador e o jogador, que tinham direito a 25% da negociação, abriram mão. Falaram, Red Bull Bragantino, esses 25% vocês podem pegar, fica com vocês. Beleza. O jogador conversou novamente com a diretoria do Red Bull Bragantino, falou, é o projeto de vida, é o grande momento, não vou ter outra oportunidade, estou com 28 anos. Beleza. Aí na última sexta-feira, tudo se acertou, o Red Bull Bragantino aceitou os 7 milhões mais 1 milhão em metas, ou seja, uma operação totalizando 8 milhões de reais. E aí, o impasse foi, joga ou não joga contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores. O jogador virou para a diretoria do Red Bull Bragantino, não faz o menor sentido eu entrar em campo contra o Botafogo. Não tem porquê, eu não quero. Por favor, Red Bull Bragantino, não faça isso comigo. O representante também pediu o Red Bull Bragantino, o Flamengo virou para o Red Bull Bragantino e falou, olha só, desse jeito não. Olha o risco que o jogador vai correr e se ele se machucar, a operação não pode ser finalizada. E aí o Red Bull Bragantino, na noite de ontem, quem me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VNCasagrande, vocês perceberam na sexta-feira que ficou tudo acertado. O Red Bull Bragantino aceitou liberar o jogador antes do jogo contra o Botafogo. E nesse sábado, o jogador foi ao CT do Red Bull Bragantino, não treinou, se despediu dos companheiros de Red Bull Bragantino e chega nessa semana. A ideia é que ele chegue até terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, ao técnico Tite, e iniciar sua trajetória
com a camisa do Flamengo. O contrato até o fim de 2028 já está assinado, isso tudo já está acertado. O Flamengo em breve vai anunciar a contratação do jogador nas redes sociais. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a diretoria do Flamengo foi bem, foi mal? Quero a opinião de vocês. O Flamengo está pagando, pode pagar 8 milhões de euros num jogador do Red Bull Bragantino, que tem atualmente 28 anos e que tem uma convocação em sua carreira para a seleção brasileira, quando o Tite era o treinador e o Tite agora no Flamengo pede a contratação desse jogador. Na minha opinião, não chega para ser titular. Pelo nível dele? Não. É porque Léo Pereira e Fabrício Bruno estão jogando muita bola. Mas o Léo Ortiz tem condições, sim, de brigar pela titularidade. O Davi Luiz, por exemplo, hoje é reserva absoluto, digamos assim, um bom reserva. Um reserva de luxo. Mas o Léo Ortiz, ele chega muito bem para brigar por essa titularidade no time do Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês, vocês gostaram dos bastidores, enfim, gostaram das informações? Podem comentar à vontade. Tamo junto. Um beijo para vocês, um forte abraço e fui!